Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar um novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e reorientação profissional. Eu tô com a doutora aqui, que honra chamar de doutora, Rafaela de Faria. Ela é psicóloga, é mestre, é doutora e é especialista em orientação profissional, né? Você pode se apresentar melhor, Rafaela. Isso, Thaís. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Ah, que legal. E você já estava me contando aí que você atendeu um caso de um profissional que estava virando presidente e pensava em desistir de tudo e fazer uma transição de carreira. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre esse case especificamente? Sim, até porque eu não contei o final da história, Exatamente, né? Eu tô curiosa aqui. Então, foram inúmeros, né? Durante a minha trajetória, já foram mais de 10 mil casos. Nossa, né? É muita coisa. Hoje eu percebo a importância de ter monitorado, né? A gente nunca tem o número exato, mas de ter começado a monitorar isso. E esse caso é muito marcante. Sempre que perguntam, me conta um caso de tal mudança específica. Esse é o primeiro que vem, né? Então, um profissional na faixa de 40 e poucos anos, né? Já estava 18 anos na empresa e foi crescendo conforme o que era possível, né? O que era considerado ali um plano de carreira, uma trajetória de desenvolvimento profissional dentro daquela instituição. E ele foi previamente avisado, né? Claro, ele vinha numa construção de anos para alcançar esse lugar. E ele foi avisado de que estava mais próximo do que ele imaginava. E a partir disso, ao compartilhar com os pares, né, dos pares fora da empresa, e compartilhar com a família, ele começou a ser muito pressionado. Não era uma pressão direta, ele não entendia como uma pressão direta, mas assim, a reação de satisfação, de felicidade das pessoas que estavam ao redor, começaram a fazer com que ele pensasse sobre aquilo. Né? Então, aquela coisa de, meu Deus, né? Tudo que você sonhava. Ele começou a se questionar, peraí, será que é tudo que eu sonhava mesmo? Até aqui era, mas será que continua sendo o que eu desejo, o que eu almejo? Será que isso, agora que eu conheço já anos, vivenciando, né, tudo que foi possível dentro dessa instituição, será que é isso que eu quero daqui para frente, para mim? Né, o nível de responsabilidade, demanda, nesse momento da minha vida, é o que tá compatível, né? Porque ele estava tinha acabado de ganhar gêmeos. Entendi. Gêmeos, estavam ali, iam completar 6 meses. E isso estava mexendo também com ele no que se refere ao papel dele, né? Enquanto pai e assim por diante. Então, ele veio para pensar sobre essas questões, já fazia psicoterapia, acho que isso é um ponto interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que vão resolver essas demandas de cunho de carreira na psicoterapia. E algumas pessoas resolvem, mas a maior parte não. Não resolve. Não é, Thaís? Você que tá ali também. Sim, precisa de um apoio especializado. Exatamente. Então, ele já fazia psicoterapia e naquele caso, a psicoterapeuta que encaminhou. Falou, vai procurar uma colega que é especialista em transição de carreira, em desenvolvimento de carreira, e ela vai conseguir olhar para isso com mais cautela, né, e te orientar da melhor forma possível. E daí nós começamos o trabalho, que se consiste em quê? Existem alguns pilares, Sim. né? Independente da área de atuação, da área de formação, mas basicamente a questão do autoconhecimento, então olhar para dentro e olhar para fora, olhar para o mercado, né? Então, juntando essas informações, a gente consegue pensar na melhor tomada de decisão para aquele momento da vida, com o que é possível ser investigado, né, de mercado naquele momento, naquele cenário, fazendo antecipações, claro, mas sabendo também que é uma decisão que também pode ser que ele repense, assim como está sendo essa, e assim Sim. como acontece ao longo da nossa trajetória de vida, né? Então, nós começamos os atendimentos e foi muito interessante porque ele tinha uma pressa
Então, tradicionalmente, a gente tem um tempo para o respiro, para as tarefas, né? Para as pesquisas, entre uma sessão e outra. E ele queria vir todos os dias. E naquele momento, eu sinalizei, né? Vamos tentar entender qual que é o tempo que você vai ter para pensar sobre isso e ter que dar uma resposta, enfim. E a partir do momento que ele questionou, veio, então, a questão de que eram 5 dias. E, de fato, nós precisamos... 5 dias! Em 5 dias ele tinha que dizer sim ou não para a promoção. Exatamente. E daí eu falei, olha, é atípico, mas nesse caso... Melhor do que não fazer nada. Faremos, então, uma vez por dia. Sugiro que você esteja, né, com uma carga horária aí de imersão para as atividades que eu vou te passar fora, para que você possa olhar para isso com bastante realismo, né? Não é o cenário ideal, mas é o cenário real, que é com isso que a gente lida, né? E daí começaram questionamentos familiares de que tipo... Mas como assim você tá indo agora todo dia na terapia? Porque não estavam entendendo que era outra profissional. Mas será que é mesmo terapia? Será que não é uma pessoa que também tem interesse nisso? Sabe, questionamentos de cunho pessoal que foram surgindo, dificultando esse processo. E a gente sabe que nos primeiros meses, né, quando a mulher ganha um bebê, também não é nada fácil. Então, tá lidando também com questões de segurança, gêmeos, medos. Então, entrou ali numa crise também do casal, que veio junto, mas que eu falei, não, segura isso, porque isso aí é pra terapia. Sim. Enfim. Mas foi mais um ponto que foi desafiador naquele momento. E tudo indicava, a partir da investigação de autoconhecimento do momento de vida, das habilidades dele, conhecimentos, interesses dali pra frente, essa questão de não assumir uma posição, que é uma posição que a gente sabe que às vezes tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair, né? Não tem final de semana, né? Enfim... E ele estava realmente preocupado com esse papel dele também enquanto pai. Só que as pessoas não estavam entendendo, né? E daí chegou no momento que... Daí fizemos toda a investigação dos contatos dele no mercado, das oportunidades que, então, se ele recusasse, mas quisesse seguir nesse modelo CLT, enfim, né? Ou toda uma investigação que nós fizemos para seguir como empreendedor, ou então como consultor, enfim, né? Então, porque a gente faz um mapeamento dos caminhos possíveis e entende o que vai ser melhor para aquele caso, naquele momento. Tudo indicava para ele ter negócio próprio, e assumir, então, uma posição enquanto empreendedor, empresário, que é algo que ele sempre quis, mas que ele foi pelo modelo que era o tradicional e foi crescendo na empresa, justamente para conseguir ter a reserva dele financeira, né? E que a gente sabe que são poucas pessoas que conseguem fazer isso, mas ele foi muito estratégico e chegou naquele momento. Só que as pessoas não estavam entendendo. E o que foi determinante, Thaís, nesse caso, que foi quando... Eu tive que perguntar para ele, né? Você também trabalha com isso, né? A gente precisa falar de dinheiro, né? Que muitas vezes é um tabu, né? As pessoas falam, não vou perguntar, isso é invasivo. Não é tabu para nós brasileiros. Exato. Se você for falar com um americano, é conversa de mesa de bar, às vezes. Não é? E também penso que tem uma questão ali... da construção do meu papel, eu sou psicóloga, né? Então, enquanto psicóloga, acho que também é uma questão que na psicologia não se fala, né? Cheio de dedos, enfim. Então, exatamente, a gente precisa falar sobre isso. É quando uma pessoa vai procurar uma oportunidade, qual que é a pretensão salarial? Isso não é? Primeira coisa. Qual foi seu último salário para saber se está dentro, né? Muito normal isso. Não é? Exatamente. Então, tive que perguntar para ele. Então, peraí, agora estamos falando de forma... Já tenho todo esse cenário, já tá muito claro para mim, parece que para você também. Agora, eu preciso te perguntar. Quando você fala que tem um dinheirinho guardado, nós estamos falando do quê? De quanto? Né? E era o suficiente para 3 gerações. Nossa! Entendi. Ficou mais simples daí. Muito mais. Só que o que aconteceu? Ninguém sabia disso. Nem a esposa. Não acredito, Rafa. Olha, chegou a me arrepiar.
Ninguém sabia. E como ele contou pra você, disso. então, muita confiança, hein? Muita, foi uma construção e eu entendi que não era, né, era naquele final, aquilo ali eu tinha entendido que era algo que eu ia ter que perguntar mesmo como um ponto, que seria um ponto determinante para bater o martelo. Né? Então, fizemos toda uma investigação independente do cenário financeiro no primeiro momento, porque vinha muito forte essa necessidade de olhar para o que ele estava querendo, para o que, né, as necessidades, os valores, esse momento de vida, essa interface com essa oportunidade. E daí ficou evidente que era a hora de fechar um ciclo, que por mais que todo mundo falasse... E falaram, né? Porque daí... Sim, imagina, meu família... Daí pais, sogros, mulher, e, né? Todo mundo. E teve até... Eu gosto muito desse caso, porque daí também respalda na gente, né? Cai, né? Em que sentido? Vê essa coisa. Pronto, agora foi numa profissional que você acabou de conhecer... Tá fazendo lavagem cerebral, lavagem hein, cerebral! Então, né? Sim. E daí toda essa cautela também para sinalizar e falar, olha, isso é super importante que seja dito na família. Ah, mas agora também não sei mais se eu quero ficar casado. E não sei... Entende? E daí que é o nosso papel também de aqui fechou. Vamos encaminhar, então, se a sua psicoterapeuta não trabalha com essas questões, para uma terapia de casal ou, né... o que for, para ajeitar tudo isso, mas que... E a decisão dele foi, então, naquele dia mesmo, ele ligou, sinalizou que não tinha interesse em assumir o cargo, que ia estar à disposição para fechar tudo que fosse necessário e se precisassem dele também para fazer uma seleção e fazer todo um encaminhamento para indicar outra pessoa para estar naquela posição, mas que ele estaria ali nos próximos meses dedicado aos cuidados com a saúde dele, para o casamento, o acompanhamento, né, dos gêmeos, e que depois ele ia pensar aí sobre os próximos passos. E daí ele pediu demissão? Ele pediu demissão. Pediu demissão. E você chegou a acompanhar, sabe como que tá a pessoa? Acompanhei, depois eu fiquei durante 1 ano monitorando mensalmente, né? Acompanhando, vendo como é que tava. Tava super feliz, super Olha que legal. paz. Vivenciou o primeiro ano de vida dos filhos, que é algo que poucos podem, né? Tá ali de perto, vendo os primeiros passos, curtindo, decidiu sobre o casamento também, ficaram juntos naquele período. Daí depois eu comecei a monitorar os casos que eu acompanho a cada 2 anos, 3 uma vez por ano. E a última vez que eu falei com ele, tava super bem. Ele tava morando na cidade que ele sempre quis, tendo o estilo de vida que ele sempre quis. Já tava com 3 empresas. Nossa, que legal. E tava tudo certo. Que legal. E, de repente, alguém que está nos assistindo está nesse momento também infeliz na carreira, pensando em outra profissão, em mudar de área. Que orientações você deixa para essa pessoa? É possível fazer sozinho esse percurso? Como que funciona, assim? Digamos, eu quero mudar de carreira, quero atuar, quero ir para engenharia. Como que eu faço, né? Qual seria o passo a passo? Como que eu faço para ter essa certeza de que eu vou tomar a decisão certa e construir um futuro diferente, assim? Certo. Thaís, é possível fazer sozinho? É possível, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras não, para tomar algumas decisões. Qual que é a nossa recomendação? Quando a pessoa já tentou sozinho, já tentou tudo que foi possível com os próprios recursos ou buscou acompanhamentos de outros tipos, enfim, e continua com essa angústia e precisa de um auxílio especializado daí que vai orientar para aquelas questões que são as questões importantes, né? Para tomada de decisão. Então, é possível sim, mas não é. Como um primeiro passo para qualquer pessoa, independente se vai ter o auxílio ou não, é olhar... Porque as pessoas, quando a gente está sofrendo no trabalho, é aquilo, né? A primeira coisa a gente quer pedir para sair, só que nós dependemos, na maior parte das vezes, financeiramente, né? E isso que amarra. Só que o que eu percebo? Muitas pessoas não têm essa amarra financeira e continuam se machucando.
né? Sim. Consegue se organizar para estar ali daqui 3 meses, enfim. Então, primeiro de tudo, olhar para o seu cenário real. Tem conta para pagar? Tem, né? Tem. Dá para reduzir alguma coisa? Dá para reduzir alguma coisa? Dá para começar, né? Fazer uma reserva? Eu já tenho uma reserva? Dá para, né? Enfim. Então, de forma bem realista, esse é o primeiro passo. Olhar para a questão financeira. E quem depende de você, né? Se você é uma pessoa sozinha, sem dependentes é uma coisa, né? Se é uma pessoa que tem dependentes é outra coisa. E assim por diante, né? Se pode contar, se tem uma rede de apoio, olhar para sua rede de apoio. Tem uma rede de apoio que, ok, não tenho, mas eu tenho quem vai né, me apoiar e eu vou conseguir lidar com isso. Enfim, então tem que ter muito cuidado, porque na hora do desespero, né? Na hora da dor ali, da insatisfação, as pessoas acabam tomando algumas decisões precipitadas. Sim, joga tudo pro ar e depois que vai pensar na questão financeira, quem que vai apoiar, não comunica em casa, não conversa antes. Exatamente. Sim. E daí vem outros problemas, né? Sim. Aquele problema ali é um problema conhecido. Sim. Vai encontrando estratégias, né? Sim. Vai a questão da comunicação, vai ter mais tempo de lazer para reenergizar, entrar no seu centro final de semana, Então, esse é um primeiro passo, olhar para isso de forma realista. Segundo passo é olhar, se não é isso, o que é? De tentar se perceber. Existem hoje em dia, né, à disposição inúmeros exercícios de autoconhecimento. Então, a pessoa pode procurar alguns exercícios de autoconhecimento, mas olhando sempre assim, o que eu tenho construído até aqui? Essa coisa, né, que existe uma imagem de que, pronto, agora quero zerar a vida, né, zerar a vida e vou para engenharia. Thaís vai para engenharia. Thaís do céu, não precisa nem fazer orientação, não vai. Não vou, né, não tenho perfil. Imagina, né? Não, mas é isso que acontece, né? A pessoa coloca uma coisa na cabeça e ela acha que pronto. Às vezes ela viu num filme, numa série. Lembra aquela época do Grey's Anatomy? Nossa. Que todo mundo queria fazer medicina por causa da série? Todo mundo. Agora tá essa onda na psicologia da perícia. Da avaliação, sabe? Dos casos criminais, Sim. Essa coisa. Tem muita gente que tá indo pra psicologia Sim. achando que é simples assim. Sim. Né? Então, olhar pra isso. Então, se não é isso, é o quê? E daí, ali, a pessoa se depara muitas vezes com aquela percepção de que, peraí, talvez não seja a minha formação, a minha trajetória, a atividade em si, mas a empresa que eu tô. A empresa que é tóxica, você tá estressado, você coloca tudo no mesmo bolo. Tudo, exatamente. Entra tudo ali nesse combo. Você fala, não sirvo mais pra isso. Não sirvo pra botar minha cara na internet. Cansei. Serve sim. Toda plena, linda, maravilhosa. Né? Então, procura a gente justamente pra olhar e limpar, né? Limpar. Mas peraí. Como é que tá falando agora não gosta? E eu sempre, né, eu costumo falar pros meus clientes, tô não sei quantos anos nisso, não gosto mais. Ué, mas quando você escolheu cada ano estar nesse lugar, você podia ter escolhido qualquer outro. Por que esse que escolheu, né? Escolheu e seguiu nesse. Não sei o que. Mas peraí, vamos olhar então. Então, essa questão de não desperdiçar o que foi construído até aqui. Existem casos de zerar a vida? Existe, claro que sim. Mas a maior parte das vezes não é o caso. Então, olhar para esse cenário financeiro, para os apoios, para os dependentes, olhar para si no que se refere a habilidades e interesses e essa construção de carreira até aqui. Habilidades e interesses, porque às vezes a pessoa é habilidosa, mas não se interessa por aquelas temáticas, né? Então, vou dar um exemplo que é bem típico. Sempre tive habilidade artística, sei lá, um bom gosto, uma coisa de querer ver móvel. Mas horas de lazer eu passo vendo o tempo todo construção, sala, design de interiores, isso e aquilo. Tá, mas e aí, você tem habilidade técnica para isso, ou vai desenvolver, ou tá a fim de desenvolver ou não? Não queria ficar... Não, você gosta de ver o belo, de repente com o pessoal. Sim. E assim por diante. Enfim, então tem que olhar com esse cuidado. Ou às vezes, tipo, por exemplo, gosto de cozinhar,
Mas não me vejo cozinhando para outras pessoas. É meu momento ali de lazer e tá na caixinha de lazer. Se eu for ter que me estressar, ficar dentro de uma cozinha, cozinhando para outras pessoas, vai ser um terror para mim. Exatamente, né? Exatamente. Mesma coisa. Ai, adoro ensinar. Tá, adoro ensinar aqui, ensino uma coisa ou outra para seus amigos, para os colegas. Você adora ensinar às 7h30 da manhã para 60 adolescentes? Né? Não é? Eu ensino na internet, já tá ótimo. Não é verdade? Exatamente. Então, qual que é o caminho? Então, essas coisas que precisa ter cautela na hora de olhar para si. Um outro aspecto também é olhar as oportunidades no mercado, né? Então, entender que muita gente, Thaís, eu não sei se eles falam isso para vocês também, que estão ali, né, trabalhando diretamente com esse pessoal. Eles falam assim, eu não quero nem olhar as oportunidades porque eu tenho medo que alguém da empresa descubra. Tem bastante gente. Tem esse medo? Tem gente que não quer ter perfil no LinkedIn, olha, porque acha que se fizer um perfil no LinkedIn, a empresa vai descobrir. A gente trabalha na Tetarga, a gente até trabalha anonimamente, né? Tem um book de assessorados, onde a gente indica o perfil privado das pessoas. Certo. Daí o cliente autoriza, a empresa pediu, daí a gente manda o currículo. Mas tem muita gente que tem esse receio, sim. Não é? Então... Sente que ele vai estar sendo observado o tempo inteiro, não movimenta a conta dentro do LinkedIn, não curte determinado conteúdo também, porque às vezes é um medo real. Sim. Que a empresa realmente fica em cima. Mas às vezes, na maioria das vezes, é fantasia da pessoa. Porque todo mundo está no LinkedIn. Seu chefe está no LinkedIn, seu colega está no LinkedIn. Recebeu um convite e entrou. Não quer dizer, você pode estar buscando parceria, está buscando fornecedor, está buscando gente para contratar, ou está só ali no LinkedIn vendo notícia. Exato. Mas tem muita gente que tem esse receio, esse né? Receio. Então, eu entendo que esse é um receio também que precisa ser quebrado, entender, né? O quanto é fantasia, o quanto não é, e o impacto disso, de estar nessa rede, os benefícios para busca de informação realista são maiores do que né? O risco vale. Na maior parte das vezes. Então, olhar para isso também, essas oportunidades. Porque também as pessoas fantasiam muito e ficam com a questão do estereótipo das carreiras, né? Então, vou dar um exemplo pessoal que eu escuto todos os dias. Ainda o professor universitário tem um status e uma representação na nossa sociedade de que é alguém detentor do saber, que tem uma remuneração, meu Deus, acima da... né? E a gente sabe que não é isso. Às 7h30 da manhã tem que estar lá, tem que cumprir um monte de protocolo, tem que aguentar desaforo da hora que levanta, a hora que vai dormir, de diferentes tipos, né? Desafios inúmeros, tem entregas de cunho de produção técnica, científica, e as pessoas só veem aquela coisa do professor universitário dando uma entrevista no jornal. Sim. Ou faltando 2 dias de serviço para ir pro congresso. Verdade. Não é? Então, tem que ter uma compreensão realista. E daí vem uma outra recomendação, que é a recomendação de conversar com as pessoas que estão no lugar que você entende que pode ser o seu lugar. Né? Então, e no LinkedIn é um dos caminhos para acessar, né? Essas pessoas. Então, quero fazer um curso tal. Marca com um coordenador de uma universidade. Tem algum colega que trabalha com isso? Já aconteceu de eu marcar, por exemplo, eu trabalho muito com as pessoas que estão se formando e querem escolher especialidade. Em especial também na medicina, a questão da escolha da residência, que é um drama, né? E eles... nunca conversei com proctologista. Sim, como é que é? Como é que é o dia a dia? Não é? Sim. Sim. O tamanho do dedo interfere. Como é constrangedor, não é? Como é que é isso? Ai, gente, você tá falando... Mas não é, Thaís? Exatamente isso. Sim. O que eu fiz? Eu falei, mas
Mas nós vamos marcar uma consulta com o proctologista. Sim. Simples assim. Vai fazer uma consulta lá, não precisa fazer o exame se não quiser. Não é? E vai marcar e vai bater um papo, né? Você vai estar remunerando ele lá, mas aí vai explicar o cenário, isso e aquilo. E é isso, vai ter uma informação realista. Por isso que eu falo, é bizarro, né? Se a gente for pensar. E os desejos, as expectativas e os anseios. Mas quando a gente olha de forma realista, já desconstrói muita coisa. Então, quem tá em transição tende a idealizar muito. Tipo, a grama do vizinho é mais verde. Todas as gramas, até o que não tem grama é mais verde. Até a terra é mais fofa. O asfalto é mais bonito do que a grama. A terra não suja, só na minha casa. Exato, exatamente. Então, daí acontece que tem que ouvir de quem tá nesse lugar para aprender e conseguir tomando a decisão. Se mesmo assim não conseguir, daí a gente sabe que procurar o auxílio profissional é o recomendado. Até eu costumo falar, eu sempre faço um primeiro contato, né? E falo, venha para esse primeiro contato. Porque pode ser que você não precise de mais de um acompanhamento específico, né? Pode ser que nesse primeiro contato eu já te ajude com encaminhamentos que, ok, resolveu. Perfeito. Né? E o que você acha da saúde mental do brasileiro? O que tem chegado para você? Como que a carreira está interferindo? Algum reflexo também? Não pode falar aquele nome, mas daquele período que a gente passou em casa, em isolamento, algum reflexo disso tudo hoje nas questões profissionais de quem está chegando para você? O que eu tenho percebido. Para os que estão fazendo a primeira escolha, maior parte ali que está terminando o ensino médio, ou os que entraram na universidade e vivenciaram, né, esse período em casa, imaturidade para os relacionamentos interpessoais. Ah, sim. Uma dificuldade de comunicação, de entender o limite, do que é o espaço do outro, o que é o meu, dificuldade nesse sentido. Para os que já estão no mercado, que estão procurando, eu tô percebendo meio que um tédio de gente. Um cansaço maior de estar presente diariamente na rotina do presencial. Sim. Então, porque, né, a maior parte experimentou o remoto e funcionou. E agora nós estamos nesse retorno de obrigatoriedade, em alguns casos, do presencial, sem flexibilizações que poderiam ocorrer e que está deixando, assim, um clima, né, mais pesado ou menos paciência, resiliência para lidar com questões do outro, nesse sentido. Em relação à saúde mental, tenho percebido que as pessoas estão mais abertas para procurar ajuda. Que bom. Né? Estão mais abertas, claro que sentiram, né? Se sentiram mais vulneráveis. Acho que muita gente que não acreditava na importância de um acompanhamento, né, biopsicossocial, abriu a cabeça. E eu espero, até isso acho que é uma coisa que você consegue me responder mais. Eu não sei se as empresas também estão mais abertas, então, como que tá isso? Muito consciente. É pauta da vez falar sobre saúde mental e com abertura e desmistificando mesmo, derrubando certos preconceitos. As empresas estão muito mais presentes. Porque na pandemia a gente sofreu tanto. E o que faz as empresas estão conscientes que as pessoas sem sua saúde mental, sem fazer uma boa gestão da sua emoção, sem um ambiente psicologicamente seguro, não vão produzir. Não. Então, a empresa tá tendo menos lucratividade se acontecer esses fatores. O que no passado, muitas empresas estavam nem aí. É meta em cima de meta. Traga seus resultados acima da sua saúde, ponto. Isso. Então, acho que a pandemia... não pode falar a palavra aqui. Eu acho que esse período que a gente passou foi super importante para trazer consciência, jogar luz e realmente trazer o assunto de uma maneira mais científica também, de uma maneira despida de preconceito. Acho que a gente está evoluindo. Tem um longo caminho, uma longa jornada, mas a gente está evoluindo nesse sentido, sim. Que ótimo ouvir isso, porque essa é a minha percepção,
né? E quando eu pergunto e questiono no individual sobre as empresas que essas pessoas estão inseridas, eles têm trazido movimentos, seja de palestra, seja algum programa específico, né? Coisas assim. Agora, pensando na carreira, é algo que ainda me preocupa demais, porque nós saímos de um modelo, né, que se esperava que a empresa que cuidaria da carreira, do crescimento, do desenvolvimento de carreira, e estamos num momento que nós sabemos que cada indivíduo é protagonista, tendo ou não isto claro dentro da instituição, mas muitas ainda não têm isso claro, e isso gera muita ansiedade, falta de perspectiva em relação ao futuro profissional. Será que aqui eu posso crescer ou não? E se eu for crescer, como que é esse crescer? Quais são os critérios para o meu desenvolvimento aqui dentro? E assim por diante. Sim. Perfeito. E você acha que o campo da psicologia, o mercado de trabalho, ele melhorou bastante nesses últimos anos? Eu penso... Porque a gente é das antigas, né? Eu mais antiga do que você. Mas na época eu lembro que, tipo, eu comecei a trabalhar em RH porque era muito difícil ir para saúde ou mesmo para ter clientela numa clínica. Então, eu precisava me sustentar. E foi para o RH, era praticamente onde 90% dos meus colegas conseguiam se inserir. E hoje eu vejo que tem várias outras oportunidades e que toda essa situação mundial contribuiu para isso também. Sim, para a psicologia em si, né? De Sim. forma geral. Thaís, muito lentamente, porque o que eu percebo? Talvez a sociedade esteja mais aberta agora do que os próprios profissionais da psicologia. Nossa, me explica melhor isso. Como assim? Ainda existe algumas compreensões do papel do profissional da psicologia que são concepções conservadoras, tá? E muitos lugares que o profissional da psicologia poderia estar inserido estão sendo ocupados por outros profissionais, com ou sem formação na área de saúde, né? Então, o que eu percebo, e é por isso até que eu estava te contando no começo, que eu estou numa fase de transição, né? Eu sou uma pessoa que tô olhando essas oportunidades no mercado e eu tô começando a ficar ansiosa e querendo preparar esses novos profissionais da psicologia para olharem para isso também, entenderem que a gente pode crescer e fazer muito mais pela sociedade do que está sendo feito. Perfeito. Então, existe possibilidades, oportunidades, mas os profissionais não conseguem ver e estão agindo e reproduzindo um modelo conservador que ainda tem espaço? Tem. Mas tem muito mais coisas que poderiam estar sendo feitas. Entendi. Você acha que o profissional não está ocupando a cadeira dele no mercado e alguém está indo lá e sentando, essa cadeira está vaga, deixa eu ocupar aqui, porque eu sirvo, eu tenho coragem, às vezes não tenho a competência, Exato. Mas eu tenho a coragem de sentar aqui. E o psicólogo, por ser conservador, tá deixando a cadeira vaga e tá ficando ali, de repente, esperando sentado no consultório. Exatamente, Thaís. E assim, começando por essa questão de participação, né, em rede social, já melhorou muito, né? Com o cenário, assim, de isolamento, ou você vai, né? Então, quebraram-se barreiras, mas voltaram também, não todos, né? Mas a maioria voltou para aquilo que era o tradicional. E é isso aí da cadeira. Tá sendo ocupada, tá uma dança da cadeira, vai mudando. Sim, eram os coaches, Exato. Agora são os mentores. Isso, e assim vai. E tá lá, essa cadeira tá... Tá rodando. Tá lá. Ainda bem que eu sou psicóloga, né? Porque eu agarrei na minha. A minha tá capenga aqui, ó, mas eu não solto, vou até o fim. Tá ali, não é, Thaís? Sim. Então, infelizmente, e eu tive a oportunidade o ano passado de assumir uma disciplina que chama Atitude Empreendedora. Sim. E é disso que eu falava pra eles, né? O tempo todo. Falar da questão da competência, mas aí tá. Todo o conhecimento que nós temos em 5 anos. Habilidades que são desenvolvidas, só que tá faltando o quê? Atitude. Falta atitude, e seja por vergonha, seja por medo, seja porque não foram preparados para isso e ainda existem preconceitos para buscar ajudas daí de outros profissionais, não só para uma supervisão técnica na área de psicologia, mas para desenvolver, por exemplo, a carreira.
No empreendedorismo. É. E os jovens hoje que chegam para você, eles têm... Porque antes a gente queria um mercado CLT, né? Era o sonho trabalhar numa grande empresa multinacional, fazer carreira. E hoje eu vejo muitos jovens que querem ser produtores de conteúdo, blogueiros, querem também ser empreendedores. Como que tá isso, as escolhas? E você acha que o jovem de hoje ele é mais desmotivado com o trabalho? Sim. Eu entendo que são mais desmotivados, até porque, se nós formos ver historicamente, esses jovens de hoje são filhos daqueles que construíram para facilitar a vida dessa geração. Sim, são meus filhos. Ai, tá aí. Geração X. Não é? É verdade, é verdade. Não é verdade? É. Então, eles já têm uma compreensão diferente da necessidade financeira, da luta, da batalha, que nem você falou. Fui pro RH porque tinha uma demanda. Eu tinha que me sustentar, pagar meu aluguel, minha comida, minhas roupas, não tinha como. Não é? E daí o que acontece? Eu vejo, né, hoje, passou na faculdade, vou ajudar vai ganhar um apartamento. Claro, tô falando de um nicho, de uma muito recorte. Não, né? mas tem muita gente que vem de uma classe social mais baixa e tem todos os confortos de quem está numa classe privilegiada. Eu já presenciei isso. Thaís, eu presencio isso com muita frequência, sabe? O videogame da pessoa que era minha doméstica em casa era bem melhor que o videogame do meu filho. Sim. E eles, né, e o acesso à compra, Sim, e coisas... não, meu filho não vai trabalhar, ele vai só estudar, coisa que a gente não via com tanta frequência antes. Então, eu acho que isso está em todas as classes eu penso também, que essa facilidade, né? Essa geração dos pais que criaram, né? Que foi a que lutou muito e que tem lutado. Então, percebo que existe uma desmotivação, porque é isso. Qual que é o motivo? Por que eu vou trabalhar? Vou ter que trabalhar? Tá, tudo bem. Mas daí você abre o celular, você vê um monte de gente fazendo bobagem, falando bobagem. E, em tese, né? Porque eu sempre falo assim, eu só acredito quando me mostra o extrato. Sim. Quero ver o que você tem na conta. Ver, exatamente, né? Em tese, tá com a vida fácil, a vida ganha, e é isso. E existe também algo que eu tenho percebido vindo de uma reflexão mais ampla de uma geração de filhos únicos. Isso. De uma dificuldade do compartilhar, do pensar no coletivo, de coisas nesse sentido também, tá? Então, tem algumas questões aí que são mais profundas que eu tenho percebido que impactam nessa motivação para escolher, enfim. Mas, de forma geral, existe aquele discurso, porque daí esses pais estão cobrando que vão estudar. Então, vão estudar onde? Vão para a universidade. Mas uma busca por cursos que são cursos mais curtos, né? E aplicados, tecnólogos, por exemplo. Ou então, não necessariamente fazer um curso... faz um ensino médio técnico e não quero ir para uma graduação de imediato. E o que é... Ok. Dependendo, de novo, do contexto que você está, do que você deseja, do que você quer construir, do que é possível, do que não é. Mas existe isso sim, tenho percebido. E essa coisa, de novo, da fantasia de que eu quero ser isso ou aquilo. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que bomba na internet. Não é tudo, né? Então, assim... E para você bombar, você tem que trabalhar muito, né? Às vezes é exaustivo, você tem que persistir muito. Você não... Eu até digo que uma frase que eu vi na internet, levei 20 anos para fazer sucesso da noite pro dia. Exato. Então, é algo que foi construído, é uma jornada, não é assim, né? Exato. Tô milionária, né? Fiz 3 posts na internet, já tô tendo cliente, já tô tendo resultado. Sim. Então, acho que as pessoas se iludem mesmo. E o jovem, às vezes, ele tá achando que tudo vai ser fácil, né? Então, pode recomeçar a qualquer hora, muda de carreira na primeira frustração. Exato. Ou, de repente, no primeiro emprego, deixa de entregar, acha que só com o básico bem feito vai ser promovido e vai ter
uma carreira de ascensão mais rápida. Isso. Só que é uma geração que está sofrendo muito também, né? Muito. E daí fica essa coisa, né? Porque tá sofrendo, mas vão procurar ajuda? Não vão? Preferem investir, porque a fase que eles estão é muito comum. Eles querem... Não é nem investir, né? Eles querem gastar o dinheiro com coisas que geram status. Sim. E que aceitação em grupos específicos, às vezes, e coisas desse tipo. E não querem investir, de repente, no algo que é autoconhecimento e que vai gerar um impacto muito maior para ele enquanto pessoa na carreira e assim por diante. Então, tem várias crises aí, vários temas que poderiam ser abordados. Sim, muita coisa. E, Rafa, para a gente finalizar aqui, o que você deixa de mensagem resumindo isso? Para quem quer fazer uma transição de carreira, você pode retomar aqueles passos, assim, só para pessoa que, de repente, quer montar um plano agora, o que ela faz e qual que é a sequência? Sim. Então, vamos pensar nos dois pilares principais. O autoconhecimento e a informação profissional. Olhar para dentro e olhar para fora. No autoconhecimento, buscar atividades... rede social, né? Livros. Me peçam, né? Se for o caso, pode me pedir, eu encaminho algumas atividades. Algum livro que você indica? Ai, tem tantos, mas tem uma atividade em específico que chama Minha História de Carreira. Tem traduzido para o português, né? Do Brasil. E é uma atividade que tem várias etapas, né? Fico à disposição para encaminhar depois. Você encaminha, então? Encaminho. Te encaminho, com certeza. Perfeito. Então, essa é uma atividade que é disponível, qualquer pessoa pode ter acesso. Tá, então se você quiser essa ferramenta, digita eu aqui nos comentários que a Rafa vai encaminhar. Pode ser no Google Drive, algo nesse sentido. Beleza. Então, ela auxilia nessas duas reflexões. Mas, então, olhar para si, olhar para as oportunidades, entrevistar profissionais, pessoas que já estão onde você deseja. Olhar com muito carinho para o seu momento de vida, porque o objetivo de tudo isso, na realidade, é facilitar a tomada de decisão e a realização, mas alinhando o quê? O desenvolvimento de carreira, o plano de carreira, ou possível novo plano de carreira, com o projeto de vida. Né? Perfeito. O que mais? O que você traz para a gente finalizar aqui? Que mensagem você deixa para quem está perdido, quem está buscando uma recolocação? Que mensagem otimista você deixa para a gente se animar um pouquinho? Que muitas vezes, quando nós estamos, né, inseridos naquele problema, a gente não vai enxergar a solução. Então, que existem pessoas capacitadas para auxiliar. Então, quase tudo tem solução. Né? Quase tudo tem solução, e quando se trata dessa parte de transição, de tomada de decisão de carreira, né, de recolocação e assim por diante, nós sabemos que tem pessoas capacitadas para auxiliar nisso. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha, né, receio de procurar, porque se de repente não for o caso de começar um acompanhamento com um profissional, mas ter outras recomendações e indicações. E tem uma frase que eu amo, né, falar, que é que sorte não é acaso, né, Thaís? Exatamente. E tem uma frase que também eu adoro, que é: fui uma mulher de sorte. Na minha vida, nada me foi fácil. Então, esses percalços, essas dificuldades servem para nos dar músculos emocionais, né? Então, não sei o que você está passando, se você está bem, se você não está. Mas uma crise, se bem vivida, ela pode te tornar uma pessoa muito mais forte, muito mais resiliente. E ela pode, sim, da maneira com que você convive com ela, pode gerar os resultados que você está buscando. Então, não foque nos problemas, foque nas soluções. Perfeito, Rafa. Obrigada. Gratidão ter você aqui, você é sempre bem-vinda, gratidão. Depois, quem quiser também pede aqui os canais, a gente vai marcar a Rafa aqui. Ela tem um conteúdo riquíssimo, segue ela. Qual que é a sua rede principal hoje? Instagram. Vamos seguir a Rafa e boa. Até o nosso próximo episódio. Um beijão.